Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Vamos ler um texto na palavra, queridos, para uma meditação nesta noite. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 17. Diz assim a palavra. Marcos capítulo 2, verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos os que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Bem, nesse culto de hoje, nós estamos inaugurando, um tempo novo. Isso para muita gente é novidade, e tem gente que está chegando mais tarde, gente que chegou agora há pouco, que não tinha entendido ainda. Vai dar certo, a gente vai se acostumar com as novidades, E a gente gosta de novidades, e Jesus veio a essa terra para trazer novidades. Sabe, Jesus não veio para chover no molhado, Jesus não veio para ficar no lugar comum, Jesus veio para trazer novidade. Novidade para o ser humano, novidade para a raça humana. Tem algumas coisas que a gente olha e parece que não são tão novidades assim. Do tipo, por exemplo, a provocação. Se o Brasil ganhar da Alemanha, vai ser uma novidade. Se ganhar, sem o craque, e sem o capitão, vai ser uma novidade. Mas se a Holanda for campeã do mundo, não é lá essa novidade toda, Afinal de contas, tem o Snyder, E o Sniper também, como é que é o nome do cara lá? É o Van Persie, Tem uns caras nojentos, Então, não é, o Robin, faltou o Batman, Mas não é lá essa novidade toda, Porque é o Timão, então não é lá novidade assim. Mas, bem, a pessoa de Jesus, quando ele veio a essa terra, ele trouxe novidades de verdade. Jesus foi impactante. E eu quero pensar com você em 4 novidades que Jesus trouxe, baseado nesse trecho que nós lemos,
Espero fazer isso de forma breve. A primeira delas é que Jesus, quando veio a este mundo, veio com o propósito de que nós conhecêssemos a essência do coração de Deus. Jesus veio a este mundo para que a humanidade conhecesse a essência do coração de Deus. Isso é novidade. Porque o apóstolo João diz que nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muitas pessoas vieram antes de Cristo e muitas pessoas ensinavam enquanto Jesus estava vivendo também. Mas Jesus era diferente. Quando você pensa nos profetas, por exemplo, você vê que eles tinham uma missão e eles se agarravam àquela missão e eles a cumpriam fielmente. Entretanto, a essência de quem Deus não era, eles não conseguiam transmitir isso. Porque a palavra que eles levavam, às vezes, era tão dura e tão pesada, que eles falavam da vontade de Deus sem conseguir mostrar quem Deus é. Por exemplo, você pega um profeta Jeremias, que vai para a porta do templo e se rasga todo e aos berros diz: arrependam-se, porque Deus vai trazer justiça, Deus vai trazer castigo sobre este lugar. Ele está falando do coração de Deus, do desejo de Deus de que haja justiça, mas ele não consegue transmitir a pessoa de Deus. E aí é que vem Jesus, porque Jesus não tem simplesmente a verdade, ele tem graça, ele é o próprio Deus. E vamos combinar que Jeremias não conseguiria ser igual a Deus, Isaías não conseguiria ser igual a Deus, nem Daniel, nem Ezequiel, nem Amós, nem Obadias, nem Jonas, nem Miqueias, nem nenhum deles. Porque só Jesus é Jesus. Certo? Então Jesus vem e ele vem com esse propósito de que a gente conheça a essência do coração de Deus. Para aquele tempo tinha muita gente que ministrava, muita gente que era boa nas escrituras, mas os ensinos de Jesus não eram ministrados como os demais mestres faziam. Quando Jesus ensinava, era diferente. Era diferente. Veja bem que já aos 12 anos, Jesus está no templo e ele está debatendo com doutores. E a Bíblia diz que ele falava e os doutores também o ouviam. Agora pensa você na boa. Vamos lá, né? Sem nenhum demérito aqui a garotada de 9 a 12 anos. Quem é que tem 12 anos aí? Fala aí. Quem tem 12 anos, levanta a mão assim bem alto. Isso, tem. Muito bem, beleza. Daniel, você já tem 12 anos? Imagina o Daniel aqui sentado no nosso meio aqui, né? Junta toda a pastorada da igreja e o Daniel, né? Arrebenta com Bíblia. E aí você traz aí os melhores teólogos também. Traz sei lá, como é que é o nome daquele que comentou a Bíblia? O Scottfield, traz quem mais? Paul Walsh, traz o Max Lucado, traz todo mundo aqui, e o Daniel descendo coro de interpretação de Bíblia em todo mundo. Né? E todo mundo para olhar aquilo. Foi isso que aconteceu com Jesus, porque quando Jesus falava, ele falava diferente. A ministração dele é diferente, ele tinha autoridade para fazê-lo. Jesus falava com autoridade porque ele realmente sabia do que estava falando. Uma vez que, sendo Deus, conhecia a real vontade de Deus e sem misturas de religiosidade. Se é que você compreende o que eu quero dizer. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, todo mundo tinha a sua pitada de religiosidade, o seu jeito de falar, de acordo com a sua conveniência, por cima daquilo que ele acreditava, para jogar para esse lado de cá. Não, Jesus não tinha problema. Jesus falava abertamente porque ele não tinha mistura de religiosidade. Jesus não estava amarrado com ninguém, Jesus não era de grupo nenhum. Jesus é Jesus. Quando ele falava com autoridade, sabia do que estava falando. Ele é a própria palavra, ele é Deus, sabia do que estava falando. É engraçado que mandaram prender Jesus uma vez, está registrado em João capítulo 7. Era no dia da festa. Jesus vinha, os líderes do templo mandaram uma guarda, destacaram uma guarda para ir lá e falou: na hora que ele começar a falar, vai lá e prende ele. Não deixa ele falar demais, não. E aí Jesus está no templo e tal, no último dia da festa, aí Jesus se apresenta, os guardas já se preparam. E aí Jesus diz:
aquele que crê em mim, como diz a Escritura, dele fluirão rios de águas vivas. E aí os camaradas ficaram olhando para a cara de Jesus. E aí começou a haver um debate, né, no meio do povo, é o Cristo, não é o Cristo? Olha só o que ele está falando. Do interior fluir rios de água viva, olha que coisa gostosa. E não era o Cristo, porque se fosse o Cristo, né, o Cristo a gente sabe de onde vem, esse daí, né, olha lá como é que é a história. O cara está vindo da Galileia, o Cristo vai aparecer, né, é diferente. Tá, e cria um debate, mas aquele negócio de rios de águas vivas que vão fluir do seu interior, mexe com os guardas. E os guardas voltam para os seus senhores, e os seus senhores, e aí, cadê o homem? Não deu para prender não. Ué, mas que confusão é essa? Como é que não deu para prender? Não, é porque a verdade é a seguinte, chefe. Ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém jamais falou como ele fala. Ele sabe o que ele está falando. Parece que ele conhece a gente por dentro. Outra coisa que acontecia é que a voz de Deus se fazia ouvir na pessoa de Jesus. É o próprio Deus. Quando Deus fala, a gente sabe que é Deus falando, é ou não é? Quando Deus fala, é diferente. E as pessoas corriam para onde Jesus estava porque era Deus falando. E as pessoas paravam para ouvir porque era Deus falando. E as coisas fluíam porque era Deus falando. E mesmo quem não queria dizer que era Deus, que Jesus era Deus, parava para ouvir. Falava, tudo bem, o cara é bom, mas não é Deus não. Não pode ser, não dá para ser. A minha cabeça não deixa ser, minha caixinha não deixa ser. Deus não é assim, bem, mas Deus se revela na pessoa de Cristo e fala às pessoas. E os ensinos de Jesus são tão profundos, as pessoas simplesmente se entregam a ouvir Jesus. E Jesus fala e ela se desmancha. E Jesus fala e ela se derrete. E quem quer ouvir Jesus, quando Jesus fala, né, fica parado abestadamente, igual Maria. Né? E Marta fala, Jesus, fala para ela refazer alguma coisa, né? Fala para ela lavar uma roupa, né? Manda ela lavar a roupa, fazer qualquer coisa aqui. E Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. E ela fica ali ouvindo Jesus, porque ouvir Jesus é bom demais. Porque os ensinos de Jesus fazem diferença, que ninguém falou jamais como Jesus dizia, como Jesus falava. A questão é que os ensinos de Jesus confrontam o que vai de ruim no coração do ser humano. Você vê aqui nos versos 6 e 7, os homens lá dizendo, né, por que esse homem fala assim, está falando de perdoar pecado, só Deus pode fazer isso, é blasfemo. Lá na frente, né, por que ele está comendo com pecadores? E aí quando Jesus abre a boca e para falar é a lapada na hora. Vem de encontro mesmo a quem nós pensamos que somos. E a gente se constrói e a palavra de Jesus vem e bum, bum, bum. Mexe com a gente, mexe no nosso interior, mexe com o nosso caráter. E o desejo de Deus é que esse confronto, isso que bate na gente, mude o nosso jeito de ser, de forma que a gente se alinhe à posição que Deus quer que nós tenhamos. Jesus não veio a este mundo para meramente proferir belos discursos e homilias, e falar bastante a respeito de Deus e do seu reino. Mas ele veio para nos revelar o Pai, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele vivia. Alguém disse que Mahatma Gandhi afirmou da seguinte forma: se todos os escritos da humanidade fossem perdidos, tudo que já se escreveu fosse perdido, mas o sermão do monte de Cristo fosse preservado, nada teria se perdido. É bonita a frase, né? É bonita a frase? É bonita demais. Se tudo que se escreveu, pensa aí nos grandes filósofos, nos grandes pensadores, nos grandes historiadores, nos grandes romancistas. Se tudo que se escreveu fosse perdido, mas o sermão da montanha proferido por Jesus se preservasse, nada teria sido perdido. Fantástico isso. Coisa bonita de se ouvir. É ou não é? O problema é viver o sermão da montanha.
E Jesus não falou o sermão da montanha para a gente simplesmente admirar. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente fala amém. E a gente não fica mais misericordioso porque ouve isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. E o nosso coração continua sujo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. E a gente continua vivendo em injustiça. Aquilo que Jesus fala é para ser vivido. Aquilo que Jesus fala deve mexer com a nossa vida, porque senão são meramente palavras. E Jesus não veio para simplesmente colocar palavras. Jesus quer que conheçamos a essência do coração de Deus. O coração de Deus é assim, seja assim você também. E a gente se pergunta, né? Como é que a gente tem encarado aquilo que Jesus disse? Tem as suas palavras feito real diferença na nossa vida? Tem? Temos estado com ouvidos abertos para conhecer a voz e a vontade de Deus? Temos nós dado atenção de verdade aos seus ensinos? Ou são para nós realmente palavras bonitas? Deus quer que a gente conheça o coração de Deus para se amoldar a Ele. É isso que Deus quer. Por outro lado, nós conhecemos e proferimos as palavras de Deus. Quando a gente as transmite, será que nós temos tido o cuidado necessário para falar com graça e verdade? Porque a voz de Cristo era com graça e verdade. Cheio de graça e de verdade. Jesus falava a verdade, mas era a voz de Deus. Jesus confrontava, mas era a voz de Deus. Não era simplesmente um louco gritando, não era simplesmente alguém querendo trazer para perto de si, ou para a sua crença, ou para o seu partido. Não, era a voz de Deus. Ou será que quando nós falamos, nós estamos colocando uma pitadinha da nossa religiosidade? Daquilo que a gente crê, quer trazer para o nosso jeito de ser, para aquilo que a gente acredita, do nosso jeitinho, do nosso partido. O que temos feito a respeito disso? Bem, a primeira novidade de Jesus é que ele veio para o que mesmo? Para o quê? Isso, para mostrar a essência do coração de Deus. Diferente de todo mundo. Segunda novidade da pessoa de Cristo que eu encontro aqui é que Jesus muda, por seu próprio poder, situações difíceis. Jesus muda situações difíceis por seu próprio poder. Esse aqui é a diferença. Quando Elias faz descer fogo do céu, conforme relatado no livro dos Reis, foi pelo seu próprio poder ou foi o poder de Deus? Quando Moisés faz abrir o mar vermelho, foi pelo seu próprio poder ou poder de Deus? Quando Eliseu faz ressuscitar o filho da Sulamita, foi pelo seu próprio poder ou poder de Deus? Poder de Deus. Sempre é pelo poder de Deus. Agora Jesus faz as coisas pelo seu próprio poder. Isso é importante você guardar no seu coração. É importante você anotar nas tábuas do seu coração. Porque isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Todos os que vieram antes de Cristo, profetas e demais homens de Deus, agiram em nome do Senhor. Mas no verso 10 você vê aqui Jesus dizendo: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, levante-se, pegue a cama e vai para casa. Porque eu tenho autoridade para fazer. Jesus não precisa de intermediário. Jesus não precisa que a mãe dele fale nada para ele fazer. Porque Jesus tem o poder para fazer como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Agora, e curioso é que qualquer situação, por mais difícil de resolver que pareça ser para nós,
quem sabe até impossível. Nunca será difícil demais para Jesus solucionar. Nunca. A pergunta que Jesus faz, o que é mais fácil? Veja bem, desce um homem paralítico, troncho, torto, provavelmente com seus músculos atrofiados. E Jesus olha para essa situação e pergunta o que é mais fácil. Talvez eu ou você, nessa situação, a gente olha para essa situação e diga, querido, você quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Porque para a gente é mais fácil orar para Ele ser salvo. É ou não é? Vai que a gente ora por Ele e Ele não é curado. Né? Você ora, Senhor, cura, faz o milagre, Jesus não faz. Aí você e eu ficamos com cara de besta, né? Mas a gente tem a segurança de que se a gente orar, Senhor, este homem está abrindo seu coração para te receber agora. Ele quer ser chamado pelo teu nome, quer ser teu filho, recebe. A gente tem certeza que Jesus faz a obra. É ou não é? Para Jesus não tem problema. Escolhe. O que é mais fácil? Jesus tem poder em situações que estão perto e situações que estão longe. Jesus tem poder sobre o que é material e sobre o que é espiritual. Jesus tem poder sobre forças humanas e sobre forças da natureza. Jesus tem poder sobre doenças na alma e doenças no corpo. Jesus tem poder sobre tudo e para Ele nada é difícil. O anjo Gabriel disse para Maria, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E a graça está nisso aqui. É que se você e eu temos uma situação difícil, nós podemos recorrer diretamente a Jesus, porque Ele tem sim poder para resolver qualquer situação. Jesus não precisa pedir para mais ninguém. Jesus não tem que conversar com um conjunto de poderes, né? Para poder conseguir alguma coisa. Eu lembro do Thundercats, né? De 1900 e Guaraná de rolha, né? Porque tinha o personagem do mal, ele tinha que pedir para todos os antigos espíritos transformarem a forma decadente dele. Jesus não tem isso não, querido. Jesus é Deus, é todo poderoso e é na hora do jeitinho que Ele quer. Mas por aí tem que ter conchavo, né? Tem que juntar principado com potestade, com tudo. Mas quando Jesus diz é do meu jeito, acabou. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer e Ele faz. Para a glória do nome dEle. E o que a gente pode fazer? A gente vai ajudar a Deus, né? Porque tem os camaradas que entram lá. Como é que vai ser isso? O que nós podemos fazer? Bem, nós podemos ajudar os outros a levarem suas situações a Jesus. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Provavelmente você conhece alguém com quem não está tudo bem. Leve essa pessoa para perto de Jesus. Porque Jesus é poderoso para mudar a situação dela. Jesus é poderoso. Ou então faça como Levi. Crie situações para que os outros vejam o que Jesus faz. Porque quando eles virem o que Jesus faz, a fé deles aumenta. Quem é que teve a fé aumentada hoje aqui pelo testemunho do irmão da Luciana? Quem teve a fé aumentada aqui? Porque Jesus faz. Jesus entra no centro cirúrgico para tirar tumor da cabeça. Por isso que eu creio que Ele é capaz de mexer com os tumores da filha do Cláudio Bonfim. Eu creio que Ele é capaz. E porque Ele fez também com o irmão da Luciana, eu creio que Ele pode ir naquele quarto de hospital e ajudar a Rebequinha e mudar a situação dela, porque Jesus faz. Se Ele faz hoje, Ele continua fazendo, Ele vai fazer amanhã, porque isso é fidelidade de Deus. E você pode contar com ela também, e você pode contar com a fidelidade de Deus. Crie situações para que outros vejam. E quando você tiver
a resposta que você precisa, a sua situação mudada, assuma a sua responsabilidade. Jesus disse para o paralítico: pega a sua cama e faz o quê? Leva para casa. O paralítico, depois do milagre, teve que levar a maca para casa nas costas. Né? Tá com a perninha boa agora, amigo? Leva a maca para casa. Reorganiza a vida. Agora você não vai ficar na cama mais o dia inteiro. Agora você tem que ser produtivo. Você pode ser produtivo. Conta para os outros o que Jesus fez com você. Faz alguma coisa. Agradeça aos amigos que te levaram a Cristo. Ajuda-os também. Quando Jesus fizer por você, quando Jesus restaurar seu casamento, mantenha seu casamento alinhado. Quando Jesus salvar seu filho, ou sua mãe, ou seu pai, dê bom testemunho dentro de casa. Jesus faz, mas você vai ter que fazer a sua parte. Leva a sua maca para casa. Quando Jesus abrir aquela porta de emprego para você que você está pedindo, cumpra com os votos que você fez, todos eles, um por um. E continue sendo fiel ao Senhor dia após dia. Quando Jesus trouxer a cura que você está clamando a Ele, sirva ao Senhor com mais alegria e mais disposição no coração. Leva a maca para casa. É assim. Recebeu o milagre? Faz a tua parte agora. Ainda? Novidade de Jesus. Isso aqui está bem evidente no texto. Jesus pode perdoar pecados. Talvez para a maior parte de nós isso não seja novidade. Mas para alguém aqui pode ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa dívida, a dívida do ser humano é para com Deus. O ser humano pecou contra Deus. O ser humano foi rebelde contra Deus. A nossa dívida é contra Deus e Deus proferiu juízo sobre o pecado. Porque nós nos rebelamos contra Ele, somente Ele pode perdoar isso. É ou não é? É isso ou não é? Você consegue pensar na possibilidade de alguém pisar no seu pé, né, Davi, com a unha encravada, igual nós temos, né? E aí vai pedir perdão para o irmão que está lá do outro lado, na outra porta? Perdão, irmão, eu pisei no pé do pastor Daniel lá e do pastor Davi Malafaia. Faz sentido um negócio desse? Faz? Não, o problema é que tem muita gente que acha que é assim que funciona. Está rebelde contra Deus e acha que tem que pagar os pecados pedindo perdão para outro. Eu tenho que ser melhor. Tenho que ser melhor comigo mesmo. Eu vou voltar aqui nessa vida um bocado de vezes para ficar melhor, porque o problema é comigo, o seu problema é com Deus, querido. Quem te pode perdoar é Deus. Ah, não, mas o meu problema, né, é de fato, é até com Deus, mas tem um bocado de gente aqui que é mais chegado a Deus, né? Eu vou pedir perdão para Ele. Pede perdão para Deus, encara. Teu problema, meu problema, o problema da humanidade é com Deus. Só Deus pode perdoar os nossos pecados, e foi por isso que Jesus perdoou. A justiça de Deus foi plenamente cumprida na pessoa de Jesus. O castigo da humanidade foi colocado sobre ele. Está lá em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só ele pode nos perdoar. Não é que Deus simplesmente passou a ignorar os nossos erros, não. A justiça de Deus foi cumprida. Jesus cumpriu. Jesus não passou a mão na nossa cabeça e disse, tudo bem, deixa para lá. Não. A morte que era minha e sua, Jesus morreu. E quando Ele cura o paralítico, Ele está anunciando que vai fazer isso, que Ele vai até o fim. E Ele diz para o paralítico, seus pecados estão perdoados. Eu garanto o teu pecado perdoado, porque eu estou levando ele sobre a minha pessoa. E ninguém, em toda a história da humanidade, nem antes de Jesus e nem depois dele, tem essa prerrogativa. Essa é uma novidade única. Só Jesus pode perdoar pecados. Tem gente que acha que, mesmo depois de tendo os pecados perdoados, e aí peca de novo, acha que pode resolver o problema sem falar no pecado.
É o que a gente estudou no Homem ao Máximo. Tem uma lição lá, acho que eu posso falar, né? A gente chama de problema. Né? Deixou de existir pecado, agora o negócio é ter problema, né, Moisés? Moisés era da minha turma. Né? A gente não tem mais pecado, eu não tenho mais pecado, eu tenho problema agora. Né? Então eu transfiro as minhas culpas pro psicólogo. Né? Eu não me encaro, não, eu não tenho pecado. Né? Eu tenho problema. Eu tenho problema. Então eu vou me aconselhar com minha amiguinha, né? Com meu amigo, né? E eu vou falar dos meus problemas. E não quer encarar pecados. Quem pode perdoar pecados é Jesus. Deus perdoa pecados e só Ele. E se você tem problema de pecado na sua vida, como eu também tenho, a gente tem que procurar Jesus. A gente tem que dizer para Ele disso. A gente tem que se encarar, tem que falar para Ele quando a gente erra. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, logo no comecinho, capítulo 1, verso 9, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, ou seja, Ele não muda. E justo, ou seja, já está tudo acertado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está enfrentando um problemão aí? É pecado? Confessa, querido. Confessa, minha amada. Diz para Jesus: Senhor, eu tenho errado contigo. Está tudo errado. Ele é fiel e justo para te perdoar, transformar essa situação e te dar vida nova, alegria nova. Sai disso. E se você nunca fez isso, se você está batendo em portas aí por perdão, por justificação, olha só Jesus pode te perdoar e Ele quer te perdoar nessa noite. Ele quer te dar vida nova. Finalmente, Jesus gosta de gente imperfeita. Está aqui uma novidade. Jesus gosta de gente imperfeita. Tem algum imperfeito aqui? Tem algum imperfeito aqui? Jesus gosta de você demais, cara. De gente igual você, assim, enrolado, né? Complicado, né? Uns maridos assim meio estranhão. Jesus gosta de você. Duas irmãs que têm uma TPM mais alta, assim, Jesus gosta de você. De um povo enrolado com dinheiro, Jesus gosta de você. Jesus gosta de você. Mas eu peco demais, é desse aí que Jesus gosta. Ele disse: eu vim pra gente assim. Eita ferro. Já pensou? Jesus veio para quem é ruim. Quem é muito chuchulento, né? Muito arrumadinho. Quem acha que não precisa de perdão, fica de fora da festa. Porque Jesus veio para quem é ruim. Jesus veio para quem é enrolado. Jesus comendo com pecadores, com publicanos, Jesus comendo com agiota. Imagina isso. Jesus ia escandalizar muita gente hoje, né? Se fosse permitido ter um congresso de agiotas, e Jesus é o preletor da noite. Mas era lá que ele queria estar. E teve um lá que disse que Jesus ficava no meio das prostitutas, e ele estava lá no meio. Porque o desejo de Deus é revelar o seu coração para a humanidade. E para quem está muito ruim, é para esse que o coração de Deus precisa ser realmente revelado. E Deus quer revelar o seu coração. Deus quer mostrar quem Ele é. Deus quer mostrar quem Ele é para que a gente veja como é que a gente está ruim e se alinhe ao coração de Deus novamente. Eu acho isso tão bonito que Jesus não tem medo de receber ninguém. Jesus não tem medo de receber gente ruim em casa. Quem é que estava na casa de Jesus aqui no dia aqui? Todo mundo. Estava lá para ouvir. E no dia que alguém chama Jesus: vamos lá em casa, Jesus vai. E teve um que disse: Senhor, não vai não. Não, eu vou lá, mas não vai não. Olha só, eu sei como é que é esse negócio.
Se o Senhor disser agora lá, para mandar embora a doença vai. Jesus disse, a tua fé é muito grande. Porque Jesus entra na casa de todo mundo. Porque Jesus sabe como é que a gente é mesmo. A gente não precisa esconder nada de Jesus, você não precisa esconder nada de Jesus. Quando Jesus chegar perto de você, você não precisa baixar a tela do seu computador, porque Ele já sabe o que tem lá. Você tem que confessar para Ele, porque Ele quer que o seu caráter seja alinhado. Você não precisa pagar os dados do GPS para dizer onde é que você esteve nos últimos dias. Jesus sabe, Jesus andou com você. Jesus não tem medo de se aliar, de andar perto de gente ruim. Jesus recebe, Jesus vai, porque Jesus quer mostrar quem é Deus. Agora, se você está convidando Jesus, ou se você foi atrás de Jesus, se prepara para ouvir. Porque Ele não vai simplesmente passar a mão na sua cabeça, não. Ele vai dizer que está errado. Ele vai dizer que te quer perto, mas vai dizer que está errado. Ele vai te apontar o caminho de você ficar certo. E se você quer realmente ouvir as palavras de Cristo, é melhor você se adequar. Se alinhe, porque não existe salvação em outro. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se aproxime de Deus. Jesus não tem medo de se aproximar de você. Sabe, gente, tem muita gente que tem medo disso. Muita gente tem medo de se aproximar de Cristo, porque Ele vai mostrar quem Ele é. Querido, você não tem nada a perder. Você está assim porque está com defeito. Defeito se chama pecado. Jesus quer tirar isso de você, como Ele quer tirar de mim. A gente não tem que ter medo de ficar melhor, não. A gente tem que ter medo de ficar ruim. A gente tem que ter medo de acabar com a nossa vida. Jesus quer transformar a gente para melhor, para a glória do nome dEle. Isso é novidade. Porque ninguém ousa morrer por um pecador. Morreria talvez por um justo, mas Deus mostra e prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém hoje aqui que quer começar a vida nova, quer novidade na sua vida, receber o perdão dos seus pecados, transformação, uma nova caminhada, uma nova perspectiva, e para o céu que nós cantamos aqui, está perto do autor e consumador da nossa fé. Se você quer confessar seus pecados para Jesus hoje, eu quero orar com você, para que você tenha novidade de vida. E se você está assistindo de casa, a gente vai orar com você também. Agora, se você está nesse salão, faz um sinal assim com a mão, só para eu saber que você está aqui, para eu poder orar com você. Tem uma mão lá atrás, vou orar por você, querido. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem outra mão levantada ali, vou orar por você, meu jovem. Uma terceira mão tem? Duas mãos levantadas. Vou orar por você que está em casa também. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Levanta a mão alta assim para eu ver. Eu quero orar com você. Jesus tem vida nova para você. Não tenha medo. Não tenha medo de acertar. Não tenha medo de ser feliz. Deixa Jesus atuar na sua vida. Tem alguém mais? A terceira mão. Terceira pessoa. Em qualquer lugar, de qualquer idade. Tem mais alguém? Vamos todos ficar em pé. Vamos orar por esse. Vamos orar por nós, para que a gente possa estar perto de Jesus sim, para que as palavras de Cristo possam produzir vida em nós, para que a gente transmita as palavras de Deus de forma graciosa e verdadeira, para que façam diferença. Vamos orar. As duas pessoas que estão acompanhadas aí, abraça ela aí enquanto a gente ora. Abraça ela enquanto a gente ora. Senhor, eu quero juntamente com essas duas pessoas deste salão e dos que nos assistem por meio da internet te glorificar. Eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas agora, para que elas tenham seus pecados perdoados. Elas se confessam pecadoras e carentes da tua salvação. Alcança-as agora, muda a sua história, muda a sua vida completamente, Senhor, justifica-as. Porque só o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, as que estão aqui, as que estão pela internet, que tenham esse sentimento de estarem sendo acolhidas como filhos e filhas tuas, para a glória do teu nome. Senhor, ajuda-nos a manter os nossos ouvidos abertos às tuas palavras. Ajuda-nos a termos o nosso caráter, Senhor, amoldado a ti, que a gente não seja resistente à tua voz.
que a gente possa estar perto de Ti, que a gente confesse as nossas culpas, que a gente acerte quem nós somos. Nós queremos viver novidade de vida para a glória do Teu nome mesmo. Seja bendito o Teu nome, Senhor. Que nós transmitamos as Tuas palavras com graça e verdade. Que sejam, Senhor, as Tuas palavras em nós. Não com ira, não com contenda, não por disputa, mas para que os corações sejam alcançados e recebam o Teu refrigério para a glória do Teu nome. Usa-nos, nós somos Teus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Continue em pé, vamos cantar para encerrar esta nossa reunião. Louvemos ao Senhor com muita disposição, com muita alegria nos nossos corações. Vamos celebrar o Senhor por essa noite, esse dia que Ele tem nos concedido, esse culto abençoado. Adore o Senhor com as suas palmas nessa noite. Aleluia. Glória, majestade, força, honra, poder, louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida. Diga aleluia, aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz. Aleluia, diga para nós somos coerdeiros com Cristo, queridos. Livre acesso nós temos ao Pai com seu sangue, ó Jesus. Aleluia, adore. Declarar juntos, aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos, de graça, danças de alegria, nos convém louvar. Aleluia, aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Novo tempo, um novo dia. Vamos agradecer a Deus por esta noite. Bendito Senhor, graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias nos alcançam sempre. Agora, meu Deus, despede-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, por estes caminhos. Ajuda-nos também, meu Deus, a guardar no nosso coração a tua palavra, aquilo que do Senhor temos ouvido, que é vida para nós. Que este culto não se encerre aqui, que durante a semana, as horas, os dias, Senhor, nós possamos continuar celebrando, glorificando, adorando, cultuando ao Senhor. Que seja a nossa vida um culto de louvor e adoração ao teu nome.
Obrigado por hoje. Nós te glorificamos e adoramos. E o fazemos, meu Deus, em o nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, o Deus de amor e de paz será convosco. Vamos cantar. Querido, dê um abraço e um beijo aí, pelo menos 5 pessoas do seu lado. Uma boa semana.